Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre de que vocês são inscritos nesses dois canais aqui, Simão da Silva Santo Simão e também Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Vamos começar o culto nessa madrugada 29/1/2026, quinta-feira, 00:32, meia-noite 32 da madrugada, né? Vamos lá. Continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes, viu lá? Os crentes já existiam há muito tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas tem que ser crente verdadeiro, que eu estou falando igual essa igreja é. Aleluia, lamachalemicalamandalamas. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma. Não pode dar fruto se não estiver na videira, se também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Sem Jesus Cristo, ninguém faz nada. Sem Jeová, ninguém faz nada. Sem o Espírito Santo, é ninguém. Já fala, ninguém faz nada. Continuando. Prestou bem atenção aqui? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Prestou bem atenção? Presta bem atenção com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Quem está em mim e eu nele, tanto seja mulher como homem, eu nele ou eu nela, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá vendo? Esse dá muito fruto. Por que essa igreja que dá fruto cada dia? É de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, após dia após dia. Porque essa igreja está ligado em Jesus completo, não por metade. Aleluia. Vamos lá. E se alguém, preste bem atenção, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos? Como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Sabe por que ele está falando de lançar no fogo e ardem? Isso aqui ele já está falando do inferno. A pessoa que não obedecer, ele não obedecer a palavra, e vai enfrentar o inferno. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Preste bem atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. João capítulo 15, essa parte aqui que é a mais importante ainda para o crente e para aquele que crê na salvação. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes vos será feito. Meus irmãos, Jesus dá tudo de bom, Jeová dá tudo de bom, o Espírito Santo dá tudo de bom para aqueles que obedecem, é tudo de bom. Tudo que pedir, ele entrega, ele não deixa de entregar. E eu conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu sei muito bem porque ele está falando isso aqui, ele entrega sim, mas só para quem é fiel. Pedireis tudo, tudo, tá vendo? O homem e a mulher pode pedir o que quiser para Jeová, para Jesus, para o Espírito Santo, desde quando obedece a palavra. Aí sim. Mas se não obedecer a palavra, não vai achar nada. Continuando. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Por isso que essa obra aqui não para. De segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, sem parar. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Após dia, após dia, após mês, após ano, sem parar. Tá vendo? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto.
e assim sereis meus discípulos. E Jesus ama essa igreja aqui demais. Jeová ama essa igreja aqui demais. O Espírito Santo ama essa igreja aqui demais. Essa sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Ele ama esse local aqui. Ele ama essa igreja que está localizada aqui em Ponte Nova, nesse bairro São Pedro aqui. Ele ama aqui, esse local, que ele ama esse templo, ele ama essa igreja. Aleluia. Por isso que aqui dá fruto, porque quanto dá mais fruto, mais ele vai amar por completo e não por metade. Continuando, presta bem atenção, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, tá vendo? E o amor dele é o quê? É deis muito fruto, tá vendo? Se guardar de meus mandamentos, permanecereis no meu amor, tá vendo? Tem que guardar os mandamentos de Jesus, de Jeová e do Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs. O segredo da vitória, o segredo da bênção está aqui, ó. É o mandamento. Isso aqui é a palavra. A palavra é um mandamento. A palavra, eu falo para vocês que isso aqui não é Bíblia, isso aqui é mandamento. A Jesus chamando de mandamento, tá vendo? Mandamento ou lei ou palavra. Entendeu? Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que interessante. Quando a gente guarda a palavra, a gente está amando ao Criador. E quando a gente não guarda a palavra, não está amando o Criador. É fácil ser salvo, mas o ser humano ele gosta de complicar as coisas. É fácil ser salvo. Continuando, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha que interessante, a gente não é só crente, a gente não é só irmãos, a gente também é amigos de Jesus Cristo. Isso que é o mais importante da palavra, aleluia. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, tá vendo? Ó? Vós sereis, presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, ó. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedide ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos manda, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Tá vendo, meus irmãos? Lá no mundo ninguém ama ninguém, tá vendo? O mundo só sabe aproveitar da pessoa, tá vendo? Olha, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, tá vendo? Só o que era seu, não é você não, viu? É só suas coisas materiais, não é você não. Tá vendo como é que o mundo é falso? O mundo é falso, meus irmãos. Por isso que eu sempre prego para vocês aqui, toma cuidado. Toma cuidado, não ama as coisas materiais, ama as espirituais para serem salvos. A palavra já fala, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Só as coisas materiais, não é você não, viu? O mundo não ama ninguém não, meus irmãos. Entenda isso de uma vez por todas. Continuando, mas porque não sois do mundo, antes eu escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai.
E se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mais uma vez Jesus confessando que o Pai existe, tá vendo? Ele e o Pai existem. Continuando, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Tá vendo, meus irmãos? Jesus chamando de lei. O que eu falei que isso aqui não é Bíblia? Isso aqui é lei. É lei do Pai, é lei de Jeová, é lei de Jesus, é lei do Espírito Santo, tá lá, ó. Mas assiste bem, presta bem atenção com teus olhos, se liga bem com teus cérebros e ouve bem. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs? A Trindade existe sim, que o próprio Jesus confirmando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem. Por isso que eu volto a repetir, toma muito cuidado com seitas que falam que a Trindade não existe. Toma muito cuidado com essas pessoas, viu? Não ouve essas pessoas, anda longe dessas pessoas. A pessoa que não crê na Trindade, a pessoa deve andar. Nós que cremos na verdade, devemos até sair de perto dessas pessoas, senão vai para o inferno com essas pessoas, entendeu? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem sim. Só esses três aí que existem. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto, nessa madrugada, 29/1/2026, quinta-feira, mês de janeiro. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente também os dizimistas e ofertantes, e abençoa somente aqueles que estão ajudando essa obra em tudo. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Tá vendo lá? Instruções aos discípulos. Aqui também dá instruções. Aqui ensina, instrui, para que vocês possam ser seres humanos diferentes nessa terra. É isso que o Pai e o Filho e o Espírito Santo quer que vocês sejam, diferentes nesta terra. Olha lá, união íntima entre Jesus e os crentes. Viu? O crente tem que ter união com Jesus, para que Jesus possa estar com união com a gente. Tá vendo? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aí, mais uma vez, ele confirmando aqui no versículo 1, capítulo 15 de João, e versículo 1 ele confirmando lá, que o Pai dele existe lá. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Acabou. Aqui sempre vai crer, porque eu já enxerguei os três. E continuo ouvindo os três falar comigo até hoje. E opera maravilhas nessa igreja até hoje. E continuará operando. Porque a minha fé é só nesses três. Só no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Até o próximo culto. Que não para não, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos.